Atenção! Segundo os confiáveis jornais O Globo de Vidro e Folha de Papelão, alienígenas atacarão a Terra e 30% dos brasileiros serão escravizados. Em uma noite de outubro de 1938, às vésperas do Halloween, a Rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia, que foi exibida de forma extraordinária, na verdade era chamada de uma peça de radioteatro, A Guerra dos Mundos, do escritor inglês George Wells, e que futuramente até virou filme de ficção científica. A intenção da rádio era bater sua rival NBC, com uma chamada aí bem apelativa, que durou nada mais do que 1 hora, mas que teve como consequência causar o pânico em várias cidades norte-americanas. Ficou claro neste episódio que a mídia possui um grande poder de influência. Nunca ficou tão claro a icônica frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", escrita por Stan Lee em 1962, no 15º volume de Amazing Fantasy. Mais de 80 anos se passaram desde a transmissão de A Guerra dos Mundos, porém o núcleo midiático parece não ter aprendido a lição. Novamente a grande mídia, usando aí de matérias completamente deformadas, procuram trazer no seio da sociedade a desestabilidade. Vários jornais enfatizaram o corte de 30% na educação. Todos títulos desvirtualizados com o propósito de promover desinformação e ranço pelo governo. A primeira coisa que você deve saber é que não existe a palavra corte quando se trata de educação. O valor para a educação não é fixo, oscila de acordo com o PIB do país. Se um país vai mal, que é o caso do Brasil, tem menos arrecadação, o que resulta, é claro, nos contingenciamentos. Contingenciamento não é corte. Contingenciamento é o retardo de parte da programação de despesas previstas na lei orçamentária por insuficiência de receita, ou seja, nada mais que uma adequação limitada no tempo, neste caso vai até setembro. Os jornais deram a entender que Bolsonaro iria cortar de 30% a 50% das verbas para as universidades, o que é uma mentira. O que será contingenciado e não cortado é as verbas discricionárias, que são nada mais do que os gastos adicionais, usados principalmente quando se pretende ampliar o cobertor da educação. Porém, é claro, quando o cobertor está curto, por falta de arrecadação, o governo contingencia as verbas discricionárias. Porém, as despesas vinculadas aí, que são referentes aos salários dos professores e funcionários, assim também como os benefícios para inativos e pensionistas, entre outros itens, não serão mexidos. E por um motivo óbvio, não se pode mexer porque é inconstitucional. Ou seja, por determinação legal, esses valores que tomam aí quase 85% do orçamento total do MEC não podem ser mexidos. Portanto, o que a mídia está falando aí de um corte de 30% a 50%, na verdade é um contingenciamento que equivale a nada mais do que 3,5% do orçamento total. Teve que contingenciar, no caso, tudo 3,5%. O que a imprensa e muita gente maldosamente está fazendo? Está falando que 3,5 milhões sobre 12 milhões vai dar 30%. A gente está pedindo para segurar, contingenciar, postergar até setembro. 3,5%. Essa é a verdade. E alguns aí da turma do vermelho, tentaram lacrar, zumbando aí do ministro da Educação, baseando-se em fake news. Uma verdadeira vergonha, porque se eles fossem realmente a favor do Brasil, estariam dando graças a Deus por este contingenciamento. E por quê? É claro, os investimentos em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 4 anos desde 2014.
E quem estava no poder nesse período? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E apenas para recordar, porque eles têm uma memória muito curta. Menos de um ano após a sua reeleição, Dilma Rousseff já havia reduzido em 23% o orçamento prometido para a educação. Portanto, se você está aí preocupado com os 2,4 bilhões de contingenciamento nas universidades no governo do Bolsonaro, devo lembrá-lo que o Ministério da Educação perdeu nada mais nada menos do que 10,5 bilhões em 2015. Ano que a presidente Dilma Rousseff escolheu o slogan Pátria Educadora. Ao bradarmos Brasil, Pátria Educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Seguindo o desgoverno petista, o caminhão desgovernado do PT, que gerou aí nada mais do que uma crise sem precedentes, tivemos aí na sequência a redução em 2016 dos gastos discricionários de 4,27 bilhões. E depois aí com seu vice Temer, a redução em 2017 dos gastos discricionários foi de 4,3 bilhões. E o motivo de eu trazer esses dados é para você entender que o atual contingenciamento vem da inércia da crise implantada pelo PT. Apenas ressaltando que o contingenciamento desse ano é um reflexo direto do ano passado, do governo Temer, que aí teve uma arrecadação também baixa, resultado dessa bola de neve da crise deixada pelo PT. E se você está aí desesperado porque não vê uma luz no fim do túnel, um resultado positivo na economia, isso é porque ainda estamos pagando a dívida da Dilma de 161 bilhões. Dívida esta que só será paga realmente em 2025. Pela nossa projeção, até 2021, nós continuaremos apresentando déficits primários. Então seriam 8 anos de déficit primário. Talvez haja uma reversão a partir de 2024, 2025, desse cenário de déficits primários. Então nós teríamos aí 11 anos de déficits primários recorrentes. Bom, e para responder aí também os espertalhões da esquerda que estão ocupando o teto de gastos, só tem uma coisa para dizer. Desde que foi implantado o teto de gastos, os gastos com educação superou 30,6% o piso constitucional. Lembrando que só chegaremos à estabilização em 2024. Bom, então se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Qualquer interação sua neste vídeo faz com que ele alcance mais pessoas.